é anunciado outro surto, desta vez não de antivírus, mas de norovírus. Vamos aos detalhes do que se sabe sobre esse caso e sobre outros relatos também importantes do que está acontecendo no mundo. Prestem atenção ao que está acontecendo neste exato momento. O último detalhe: um cruzeiro com 1.700 pessoas está confinado em um navio de cruzeiro em Bordeaux, na França, diante do que eles chamam de um potencial surto, afirmando que provavelmente seja norovírus. Obviamente, isso está sob investigação. Vamos ver se conseguimos mostrar aqui. Este é o cruzeiro. É um cruzeiro muito bonito, por sinal. Imaginem, ainda por cima em Bordeaux, na França, impressionante. Vocês sabiam que o cruzeiro, o Honda, o MV Rondios, Honda, esse que estava com o Hantavírus, Jantavírus, vocês sabiam que esse cruzeiro era para 5.000 pessoas. Às vezes é um cruzeiro científico. Você percebe ou entende que vai explorar coisas que têm mais a ver com ciência. Ou seja, é algo que eu achei muito interessante. Olha, eu não sou fã, nunca tive interesse em fazer um cruzeiro, mas esse sim me interessou agora que eu já vi. Bom, tirando o antivírus, né? É um cruzeiro que para em locais para exploração científica. Por isso estavam em um lixão e se contagiaram com o antivírus. Aliás, eles vão ao lixão para explorar coisas muito raras que existem lá. Esse cruzeiro é sobre isso. Eles completaram o primeiro mês de 5. Não é nada barato. Cada pessoa paga entre 13 mil a 15 mil dólares. Ou seja, é caro. São quase meio ano que você vai passar lá navegando em direção à Patagônia e depois para lá, para o Atlântico. Ou seja, mas todos os lugares que você vai visitando têm um propósito maravilhoso de pesquisa, de exploração e um pouco, claro, de entretenimento e tudo mais, né? Ou seja, são férias, mas são férias com um tema. Outro dia também vi um outro cruzeiro que é focado em anime e mangá, e quem é fã disso vai ficar muito feliz com esse tema. Tem o da Disney e tem o de... Ou seja, são diferentes tipos, né? É muito interessante, não é? Esse é um cruzeiro geopolítico, né? E aí você quer ir para o Iêmen e depois passa para, não sei, para o Irã, ver para onde vai? Bom, é isso aí. A questão é que o norovírus basicamente é a gripe estomacal. Esse é o norovírus, sim. Para que não? Porque era muito pesado, né, norovírus. Não, bom, é a gripe estomacal. Aquela que, como vocês sabem, causa desconforto no estômago, diarreia, etc. Se for maltratada ou mal cuidada, pode te causar problemas. Mas se você se hidratar, se você está com a saúde razoável, nada acontece com você, certo? Acho que muitos já tiveram esse problema algum dia, né? De gripe estomacal, segundo as autoridades francesas. Evidentemente estão investigando isso, mas já confirmaram que, de fato, mais de 1.700 passageiros e tripulantes do cruzeiro atracado em Bordeaux poderiam estar envolvidos em um caso ou surto de norovírus nesse caso. O navio, operado pela Cruise Line e com a maioria dos seus 1.233 passageiros vindos do Reino Unido e da Irlanda, chegou ao porto ocidental de Bordeaux. As autoridades de saúde informam que um passageiro de 90 anos faleceu. Ou seja, o que eu digo, né? Uma gripe estomacal normalmente não vai te causar um problema, mas se a pessoa é idosa, bem idosa e não está com a saúde boa e tiver qualquer outro problema de saúde, se isso não for bem cuidado, né? Ou seja, se a pessoa não se hidratou direito ou qualquer coisa assim, pode acabar causando um problema, né? Mais 50 pessoas já têm sintomas compatíveis com o norovírus. O navio partiu das Ilhas Shetland, passou por Belfast, na Irlanda do Norte, depois por Liverpool, na Inglaterra, e Brest, na França. Antes de chegar a Bordeaux, de onde estava previsto que partisse para a Espanha. Bom, obviamente está cancelado. Agora estão investigando esse assunto para identificar se realmente é norovírus ou não e entender o que está acontecendo, né? Enquanto isso, há uma descoberta espetacular muito interessante que tem a ver com a mente. Então, vamos aos detalhes, né, desse assunto e, bom, enquanto isso, peço uma coisa para vocês. Todos os dias trago informações e, junto com Astrid, preparamos a notícia mais importante do mundo. Olha, se vocês se interessam e querem nos apoiar,
Podem fazer isso com um super chat, com um super obrigado, com uma assinatura. Aí na descrição tem várias formas de nos apoiar. É um canal independente, informativo, que está diariamente, em tempo real, comentando o que está acontecendo. Então, o que eu realmente peço é que vocês vejam isso como uma gorjeta, né? Dá uma força pra gente, olha, não, é que eu não tenho, eu não posso. Bom, então, olha, um like, compartilhar, tudo isso também ajuda, isso é o que eu peço pra vocês. Porque senão o canal não poderia existir se não fosse por vocês. Então, dá uma força pra gente com isso. Enquanto isso, reparem no seguinte. Os cientistas estão descobrindo, e isso não é a primeira vez que acontece. Eles têm feito isso de várias maneiras, digamos assim, e já em vários aspectos, né? Eu me lembro aqui, fizemos uma primeira reportagem, poxa, esse foi feito na Rota Verde, em uma sessão que tínhamos de notícias. Exatamente. Bem, científicas em que comentavam sobre uma universidade de Londres. Das mais reconhecidas. Não lembro qual, mas me lembro que era uma das mais reconhecidas, né? Que mostrava um avanço impressionante, porque diziam naquela época, olha, foi conseguido. Conectavam uma espécie de aparelhos ao cérebro de um grupo de pessoas para detectar as vibrações. Percebeu-se que existe uma linguagem no cérebro que há como uma espécie de vibração, e essa vibração se comunica de cérebro para cérebro. Algumas pessoas se comunicavam com muitos, outras quase não conseguiam com ninguém. Acontecia que as pessoas empáticas tinham essa vibração mais empática com os outros. Por exemplo, colocavam duas pessoas no mesmo quarto, mas colocavam uma parede no meio. E era só isso, e bom, a pessoa empática começava a se conectar com a outra pessoa, e se houvesse mais, se conectava com todos. Sem se verem, sem se falarem, sem se comunicarem, além da onda cerebral, eles não percebiam, isso é algo inconsciente. Essa comunicação foi surpreendente na época, e é uma pesquisa que, por sinal, ainda está em desenvolvimento há anos e já vem sendo trabalhada há muito tempo. Mas agora vou contar para vocês sobre outra, porque essa é da Universidade Johns Hopkins. E que também é uma descoberta muito interessante. Equipe de cientistas da Universidade Johns Hopkins, Estados Unidos, que por sinal é considerado uma referência em pesquisa médica, identificaram um mecanismo desconhecido de comunicação neuronal. Mas não pensem que é comunicação entre nossos neurônios, e sim com outros de outro lugar, certo? A descoberta gira em torno de um processo chamado transcitose, uma via pouco comum que permite o transporte interno de moléculas dentro dos neurônios. Um mecanismo que funciona como um sistema de comunicação de ida e volta, onde os receptores neuronais se deslocam dentro da célula para facilitar a sinalização. O mais impressionante desse processo é que ele permite a comunicação dos neurônios a longas distâncias. Algo que não era e ainda não é totalmente compreendido. O estudo utilizou técnicas avançadas de imagem que permitiram observar em tempo real os movimentos desses receptores dentro de neurônios de camundongos, por exemplo. A pesquisa foi publicada pela revista Science Signal Line, na qual afirmam que apoiam as evidências de comunicação da comunidade científica na comunicação neuronal. Essa descoberta sugere que os neurônios não dependem apenas de estarem conectados diretamente, mas possuem sistemas internos, pelos quais transmitem a informação. Chamam isso de transcitose e dizem que será essencial na compreensão do ser humano dessa forma, não é? Também abre novas possibilidades de pesquisa para doenças de falha na comunicação neuronal, como Alzheimer e Parkinson. Cientistas acreditam que esse mecanismo pode ocorrer em humanos, pois até agora só foi estudado em camundongos. A descoberta está redefinindo o conceito de conectividade cerebral e sugere que existem processos fundamentais do cérebro que permanecem ocultos. Cientificamente, isso pode impulsionar terapias para melhorar ou restaurar a comunicação neuronal danificada. Os pesquisadores afirmam que este estudo representa um divisor de águas na forma como entendemos o cérebro e, acima de tudo, está focado em reconectar o cérebro. Quando você tem problemas, como eu digo, Parkinson e tudo isso, né, Alzheimer e certos tipos de demência, esse assunto é realmente impressionante. Vamos para outros temas também importantes.
Vejam só, em outros assuntos ele já reage. Olha, demorou mais de um dia e o Irã considera infundadas as acusações do Kuwait sobre suposta atividade hostil. Isso muda tudo? Ou por algum motivo isso não? Obviamente, eu imagino que o Irã não queria que isso fosse descoberto. Vamos tirar isso, vamos para o mapa. Nesta região do Kuwait, nessa área, vamos ver se conseguimos passar por aqui. Esta é uma ilha dentro do Kuwait. Aqui está o Iraque, que tem uma costa bem pequena, ou, reparem, o Iraque tem, quer dizer tem, não tem costa no Mediterrâneo, não tem costa no Mar Cáspio, tem costa só um pedacinho no Golfo Pérsico, aí está esse pedacinho. Isso é o Kuwait. E esta é a ilha de Bubiyan, uma ilha que supostamente foi alvo de uma tentativa de sabotagem por parte dos iranianos. O Irã fica deste lado, bem pertinho. Eles atravessaram e havia soldados da Guarda Revolucionária, segundo o que diz o Kuwait nessa região. E o Irã diz que não é verdade, mas enfim, vejam, o Kuwait tem a possibilidade de apresentar as evidências se quiserem. Porque dizem que prenderam, segundo eles, esses da Guarda Revolucionária, prenderam, liberaram, prenderam de novo e ainda estão detidos. Ou seja, o que aconteceu com eles, né? Ou seja, o Irã classificou como absolutamente infundadas as acusações do Kuwait contra 4 cidadãos iranianos que teriam se infiltrado no país árabe e que supostamente pertencem à Guarda Revolucionária Iraniana. Eles dizem que não é verdade. Outro assunto que também chama a atenção é que a China já está começando a pressionar o Paquistão para que continue a mediação. É preciso lembrar que o Paquistão ainda está como mediador e ainda há políticos dos Estados Unidos que defendem a ideia de que o Paquistão continue sendo o mediador, apesar de que há suspeitas, segundo alguns relatos, de que em alguns lugares do Paquistão esconderam aviões militares iranianos e outra parte no Afeganistão. Não há uma confirmação sobre isso, né? Ou seja, há relatos que afirmam isso. O Paquistão nega isso e há políticos norte-americanos que confiam no Paquistão também porque o Paquistão é estratégico. Ou seja, você não quer que o Paquistão seja tipo, né, um país contra você, sendo que ele tem armas nucleares? Tem muita proximidade com a China, é melhor manter uma certa amizade, mas o Paquistão sabe que pode operar com vários grupos ao mesmo tempo. E os Estados Unidos agora estão apostando na Índia. Ou seja, a Índia e os Estados Unidos estão formando uma união muito importante, estrategicamente e comercialmente falando. Porque fazem isso com eles? Acham que a Índia será a próxima China, ou ao menos acreditam nisso. Eles acreditam que vai haver um boom econômico na Índia nas próximas décadas, um boom tecnológico, onde muitas coisas vão acontecer. Essa é a promessa supostamente existente na Índia. Eles já estão se preparando para produzir mais terras raras, e isso também será fundamental no futuro. Então, os Estados Unidos não querem depender só da China, preferem ter uma boa relação também com a Índia e, de certa forma, manter uma boa relação com a Índia. Mas Índia e Paquistão estão incomodados, né? Mas então isso também é um problema, não deixa de ser uma possibilidade de que se dê bem com o Paquistão, com a China e com a Índia, né? Não, também não é obrigatório se dar mal com um deles à força, né? Mas por enquanto é isso que a China está pedindo. A China pede ao Paquistão que acelere a mediação do Oriente Médio através deles, e esse é o enfoque que os chineses têm. Enquanto isso, quem são as pessoas que estão lá, porque já divulgaram a lista dos empresários que estão visitando a China, junto com Donald Trump. Lá está Tim Cook, da Apple. Mesmo não sendo mais CEO, ainda exerce grande influência na empresa. Elon Musk, da Tesla, Jensen Huang, da Nvidia, Larry Fink, da BlackRock. Ou seja, só gente de peso no setor financeiro, no assunto de dinheiro. Eles estão lá na China neste momento junto com Donald Trump, ou seja, só figuras de peso nesse sentido. E vejam, a ideia que Donald Trump tem é fazer negócios com a China. Não é só levar negócios para lá, mas também trazer negócios. Se você quer fazer carros, quer fabricar automóveis, tudo bem, eu deixo você vender. BYD, por exemplo, mas me venda eles e faça aqui nos Estados Unidos, já se sabe por aí.
A ideia era que os carros da BYD seriam fabricados aqui em Monterrey, onde eu moro, sim, todo o processo já estava em desenvolvimento. E de repente, supostamente houve pressão dos Estados Unidos para que não fossem instalados aqui, mas não ao México, e sim pressionaram a China e disseram: não, venham melhor para cá, vamos negociar, vamos conversar e venham vocês para este lado. Então, de repente, pode ser que vejamos a BYD nos Estados Unidos, mas produzida pelos Estados Unidos. Quem sabe o que vai acontecer, mas é melhor ter uma China conectada comercialmente e poder mexer alguns pauzinhos quando for possível. E a China também sabe disso. Por isso a China, né, atualmente é o país que mais comprou dívida dos Estados Unidos. Eles possuem mais de 1/5 da dívida dos Estados Unidos. Isso também dá poder aos chineses, por isso quem acha que a China é contra o dólar está completamente enganado. Se alguém tem dólar... Certo? Quem tem dólares no mundo são justamente os chineses, e em quantidades exorbitantes, certo? Quando a Rússia ficou brava com os Estados Unidos, a Rússia vendeu todos os dólares. Adeus, não, adeus. Aí sim, eles compram dólares, mas em dinheiro vivo, né? Ou seja, compram dólares em malas porque fazem negócios aqui. Negócios escusos, bem suspeitos, né? O petróleo aqui, por debaixo dos panos e tudo, eles fazem com dólares. Mas digamos, os dólares oficiais, os de banco e tal, esses eles venderam, né? Que se é dívida, que se é tudo isso, eles venderam. A China, não? A China toda hora faz uma crítica ao dólar, mas continua comprando dólares e dólares e dólares. E isso, bom, no final das contas, por quê? Quando há muitos negócios com alguém, é preciso liquidez nessa moeda, certo? É como se você tivesse um negócio com os Estados Unidos, te convém ter dólares. E se forem dólares baratos, melhor ainda. Ou seja, quando o dólar cai, muita gente compra porque tem negócio com os Estados Unidos. Então já ganha um pouquinho nesse dólar que comprou barato e depois, né? Mas enfim, o ponto é que, nesse caso, China e Estados Unidos poderiam estar fazendo uma união, uma amizade. Eles vão se criticar e vão se dizer coisas. E vão ter certos limites. O limite, por exemplo, é Taiwan. Ou seja, são certos limites. Mas, por exemplo, que a China não ajude o Irã, por exemplo, também seria outra das possíveis negociações, ou até mesmo que ajude a abrir o Estreito de Hormuz. Na verdade, isso é mais conveniente para a China do que para os Estados Unidos, certo? Então, vai ser interessante o que vai acontecer, o que vai ser dito nas próximas horas, nos próximos bem também amanhã, né? Ou seja, o que for dito entre hoje e amanhã será fundamental para entender qual vai ser a estratégia, né? Agora, que horas são na China? Vamos conferir o horário da China, ou melhor, de Pequim, né? Seria mais correto, né? Bom, agora a China. Vamos ver, são 5 da manhã neste momento. Ou seja, nas próximas horas vai amanhecer por lá, eles vão tomar café da manhã e começar as reuniões. E todo esse processo vai começar. Então são 5 horas lá, aqui são 3. Então 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em 5 horas, às 10 da manhã. Você acha que eles já estão lá se encontrando? São 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, às 8 da noite, 8, 9 seriam 11. Eu vou. Ou seja, entre 8 e 9 da noite, que é quando transmitimos o vídeo longo, a transmissão já mais extensa. Lá, então, provavelmente já estaremos assistindo a reunião ao vivo, talvez algumas coisas, pelo menos já vamos poder estar observando. Então, isso, bom, também será importante, né? Vai ser para analisar, para comentar e já vamos dando mais detalhes. Se forem surgindo coisas que acontecem na Coreia do Sul, que também tem reuniões lá da China e dos Estados Unidos, mas de negócios, ou seja, coisas mais técnicas. Mas também podem surgir coisas interessantes, então também vamos comentar sobre isso, né? Eles quiseram fazer assim porque, em teoria, é um pouco mais neutro estar na Coreia do Sul, né? Mas agora, bom, Trump está na China, né? E está Marco Rubio e tem um monte de gente lá, então, bom. Olá, Blanca, como você tem estado? Dom Perfecto, olá, vamos para os comentários. Como vocês têm passado? Como tem estado? Muito obrigado por nos acompanharem. Sol Garcia, Miguel Alejandro diz: a China tem muitos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos devem querer comprar, cobrar logo. Precisamos buscar fundos ou imprimir dólares para pagar, diz Miguel. Miguel, como você está?
Tom Perfecto, Blanca, Eliseu, tudo bem? Como você tem estado? Muito bom. Os Estados Unidos querem seu cavalo de Troia na China, diz Mar Blanca. Comentário interessante, diz Eric. Já são criados pelos Yankees, diz ele. O que é coisa? O que é isso? Eric diz. Quer dizer, a gripe estomacal esteve presente a vida toda. Saudações para a Daza, como você tem estado? Muito obrigado por esse superchat, agradeço demais a toda a comunidade que nos apoia com um superchat, com um super obrigado. Agradeço muito o apoio de vocês que são membros do canal. A Mercedes, muito obrigado pelo seu apoio, Mercedes, um grande abraço, Baio. Verônica, muito obrigado. Então, que fale sobre o processo desses vírus. Isso é vital, saber e confiar. E confiamos em vocês. Muito obrigado, Verônica, como você tem estado? Olá, Fidel, como vai? Eliseu Cláudio, né? Um grande abraço até a Argentina, até Pinamar. Olá, Mercedes, até Tijuana. E aí, como estão todos por aí? Olá, José Sara da Califórnia, tudo bem? Ótimo, então, olhem, daqui a pouco continuamos, daqui a pouco eu volto com mais situações, eu acho, né? A próxima será de fora. Hoje já tivemos uma transmissão de fora. Se puderem, confiram lá. Eu mostrei um pouco da vista que eu tinha, porque dava para ver um pouco da cidade de Monterrey ali. Se puderem, confiram. E já deixem seu comentário lá, ótimo, fiquem muito bem. Verônica e Esênia Eliseu Show, como você tem estado? Saudações, Pepe ao vivo, falando de Veracruz. Manda um abraço para a Inri e Tânia, que estão trabalhando e ouvindo você. Um abraço para eles também, estamos conversando, certo? Mais tarde, daqui a pouco, voltamos com outra atualização do que está acontecendo no mundo. Um abraço também para Maria Helena. Como você tem estado, Maria Helena? Saudações para Puebla. Como estão as coisas por aí? Também mando um grande abraço. Bom, vou me despedindo. Fiquem bem. Mais tarde nos vemos. Até logo.